Pessoal, então, hoje a gente vai olhar um pouquinho além, e aí vamos usar uma brincadeirinha para trazer o segmento de ótica para o nosso cenário, tá? Além da gente olhar para esse segmento hoje, a nossa intenção, o nosso formato de papo hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual. A gente optou por não trabalhar com slide, trazer ele mais objetivo, inclusive linkando algumas realidades do lojista, mas também ao sistema como um todo e as funções, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me avisem assim que estiver aparecendo ali a parte de layout do sistema, por favor. Beleza. E aí vamos entrar e iniciar esse bate-papo pensando no seguinte, pessoal. Quando a gente fala do segmento de ótica, e algumas coisas, alguns termos que a gente vai usar aqui vai parecer até repetitivo, mas vocês vão perceber a importância e o quanto que vocês conseguem adaptar se a gente estiver sempre focado na solução e não na função, tá? E ótica é um ótimo exemplo disso. Por quê? Normalmente, quando a gente troca uma ideia com esse empresário, ele está procurando um sistema de ótica que ele possa preencher os campos da lente para o cliente saber o que esse cliente comprou. Só que aí a gente entra naquele mesma situação do cliente que procura sistema para emitir cupom. A gente pode ir mais além. O Velo entrega muito mais além para ele e a gente pode fazer isso com o sistema. Simplesmente conhecendo a rotina e os desafios desse varejista. A gente vai trazer alguns cases aqui. Se algum de vocês já atendeu esse segmento, quiser ir dividindo no chat conosco ou levantar a mão e trazer algumas situações para esse bate-papo, eu acho que sempre é muito produtivo, tá? Mas a ideia é a gente sempre pensar, cara, como que eu ajudo ele além disso? Não só nessa parte de fiscal e cadastro de lentes dentro do sistema, né, Fabrício? Exato. Quando a gente pensou no assunto desse papo de vendedor, até o Thiago que propôs na live passada, que chegam muitos parceiros para mim, às vezes, o pessoal, como é que o Velo atende para ótica? Mas, às vezes, se apega numa função, mas não tem isso, mas não tem aquilo. Mas, na verdade, a gente vai mostrar ao longo dessa live aqui que a gente consegue entregar a solução através da ferramenta, às vezes até uma gestão dos relatórios, dos insights que vão muito além, que vocês acabam se fechando, às vezes, para as oportunidades. E aí eu vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês, e alguns deles eu quero muito trazer a parte de função alinhada à rotina desse varejista, tá? E aí, de novo, a gente vai trazer algumas realidades e vai trazer alguns insights que a gente vivenciou na rua, que a gente já trocou com parceiros e principalmente entendendo a experiência que a gente vai pegando nesse dia a dia. E aí eu vou entrar novamente nos campos personalizados dentro do sistema, né, Fabrício? Só que aí eu vou trazer alguns insights para vocês, que é sempre válido a gente pensar nessa função, pensando sempre no que eu soluciono e pensando sempre em trazer esses insights para o pequeno varejo lá, para ele poder entender que ele não tem essa informação hoje e que eu trago essa solução para ele. E aí eu consigo trazer estilo de armação, material que ela é feita, se ela é de acetato, se ela é oval, se ela é de metal, se ela é quadrada, se ela é gatinho. Então, o quanto que eu consigo trazer de insights dentro de um cadastro de produto que ela não tem. E aí a gente já falou dessa função tantas e tantas outras vezes, quando a gente fala de moda, quando a gente fala de ferragem. E eu acho que esse bate-papo é justamente para vocês ampliarem a visão de cada função do Velo. Ela é adaptável e eu consigo conversar com vários lojistas numa mesma função. Agora, se eu só pensar na função por ela por si só, realmente ela não vai ser um diferencial ali na ponta. E aí, quando eu falo em ótica, pessoal, mas por que é interessante eu ter esses campos? Para mim saber o que eu vou comprar? Sim. Para mim saber o perfil do meu cliente? Sim. Mas principalmente para mim trazer uma experiência de atendimento muito mais ágil para eles. Eu dei uma olhada ali por cima, alguns de vocês são clientes de ótica e sabe o quanto que é desafiador chegar lá, a pessoa abre uma mesa com várias armações, é uma variedade muito grande,
Às vezes até a gente poderia ter escolhido um modelo diferente, mas a gente não é direcionado de forma eficiente e rápida. Então, nesse formato, o vendedor ele justamente consegue me direcionar ao formato que normalmente eu compro, e isso vai ficar linkado ao meu cadastro depois, ao estilo que eu gosto e principalmente ao estilo que eu estou procurando, ao formato e ao material que eu estou procurando. Pois é, acaba com aquele sentimento de chegar numa ótica, aquela eu, pelo menos, tenho esse sentimento, né, da preguiça de escolher, porque o vendedor ele vai tentar te mostrar toda a prateleira ali, e a gente já tem um feitio, assim, que nos agrada, né, a gente vai direto naquele mais quadradinho, de repente mais fininho, mais larguinho. E obviamente a gente pensa assim: "Ah, é, e aí eu vou entrar no básico", né, eu sempre vou linkar no básico e no diferencial para esse segmento. Eu vou ter um histórico das compras e do meu direcionamento de reposição, mas o que que eu resolvo no dia a dia dessa ótica? Cara, tu já pensou que tu pode atender o teu cliente muito mais rápido, direcionando o perfil dele ao estilo de óculos, sem precisar perder tempo? Porque às vezes tu entra numa ótica e normalmente elas não são muito grandes, é um vendedor te atendendo, se chegou 3, 4 clientes ali, lascou, porque ele tem que tirar aquele monte de óculos para ti, tem que devolver, tem que botar de novo para a bancada para outro cliente. Então, trazer algumas perguntas para trazer essa dor para a conversa e dizer, cara, hoje eu consigo te ajudar com isso, com um simples formato de informação. E aí tem uma informação que é para mim ela é muito básica e a gente não olha para ela como solução. Hoje tem um grande desafio das óticas. Primeiro, eu já ouvi muito isso, tá? Que é: "Ah, eu não consigo vender meu produto online, porque o cliente não precisa experimentar, ele tem que vir aqui". Ou daqui a pouco, entender qual é o tamanho que serve para aquele cliente, isso eu consigo trabalhar de outros formatos. Então, às vezes, o cliente se fecha por uma simples informação que eu consigo botar na descrição desse produto e ele me jogar para a loja online ou para qualquer outro campo. E aí eu vou dar um exemplo pessoal para vocês, tá, pessoal? Eu sei que eu não adianto, vocês podem ver que a minha cútis ela está bem tratada, porém, o meu rosto não serve armações menores do que o número 54. Então, quando eu vou na ótica, às vezes nem o vendedor sabe disso, porque, obviamente, ele vai me trazendo armações e eu já olho o número e peço para ele devolver. Eu digo: "Olha, tem que ser a partir do número 54". Em alguns casos, inclusive, eu mostro para o vendedor onde fica esse número na armação, porque às vezes tu contrata um vendedor novo e ele ainda não está habituado. Então vamos pensar assim, cara, é uma experiência que me traz o cara saber que eu uso o número 54, ele me traz só essas armações. E quando eu compro online, que eu também compro óculos online, eu já verifico essa descrição da medida dele, para que eu possa entender, cara, é uma armação que vai encaixar no meu rosto, por ele ser mais redondo, mais cheio, não, ele é 53. Então eu já descarto. E outro ponto que eu acho que é o principal para quem já vende online, já teve a experiência ruim de que, cara, eu tenho muita devolução de óculos que eu vendo no meu e-commerce. Às vezes é justamente porque uma informação básica que deveria estar anotada no cadastro do produto não foi enviada por esse canal. Então, quanto que é interessante entender, de novo, a rotina desse lojista e trazer para soluções que vocês resolvem, tá, pessoal? Todo e qualquer campo do velo hoje, ele pode ser pensado de forma adaptativa àquele segmento. A gente não está falando em gambiarras. Gambiarras, muitas vezes eu evito de atender o cliente, porque eu acho que quando eu faço alguma gambiarra muito grande, ele não se conecta. Mas é justamente como eu olho para essa função e como eu olho para essa rotina e para esse desafio desse segmento específico, o que eu soluciono? Porque onde eu entrar e falar de solução, obviamente ele vai ver, pô, a Ju me atende na questão básica que eu quero fiscal, me atende na questão básica que é as informações da lente, e ela está me trazendo tudo isso além. Exato. E aí, vocês aí que podem entrar nas óticas como vendedor, vocês têm um argumento a mais, além de sistema, que é o quê? Vocês vão estar capacitando os vendedores deles, vão estar abrindo a mente assim do gestor, de repente, pô, é verdade, eu não exploro esse argumento comercial, eu não capacito eles. Então, tu vai deixando uns insights ali para ter tipo um CRM dentro do cadastro de cliente e já ter uma venda muito mais assertiva.
Exato. E outro ponto que vale muito também, né, Fabrício, às vezes, nem ele como dono da ótica, às vezes ele se deu conta. E aí quando a gente chega falando sobre, e principalmente vocês vão perceber que cada insight que a gente traz aqui e nos outros bate-papos, a gente traz sempre um case, a gente traz sempre um exemplo, a gente traz sempre uma situação que vocês mesmos podem replicar lá na ponta, tá, pessoal? Vocês podem adaptar o discurso e utilizá-lo na ponta, porque são cases verdadeiros. Podem não ter acontecido exatamente com vocês, mas vocês podem replicar isso, por quê? Porque às vezes nem mesmo o lojista se deu conta disso. Ele já faz no automático, mas ele ainda não se deu conta, ele não usa isso de forma inteligente. E aí, quando a gente chega falando sobre, ele mostra, cara, esse cara entende, esse é especialista, o outro estava me vendendo sistema, esse está me vendendo solução. Então, isso gera uma conexão e uma confiança ainda maior. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Por favor, não fiquem acanhados, tá? Não é porque o Thiago não está aqui hoje, está passeando, que a gente não vai poder ajudar vocês, contribuir, vocês não precisam ficar acanhados. Se alguém quiser subir no palco depois, Fica à a gente vontade. libera aqui. Outro case que eu acho que eu nem vou entrar ali para fazer, que eu acho que ele é muito simples, é a questão do kit de produto. Tio, mas como eu vendo um kit de produto para uma ótica? E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. E aí, toda a minha pergunta é sempre, cara, hoje um cliente vem comprar um óculos, como que tu faz ele comprar mais? Como assim? Como que eu faço um cliente? Ele precisa do óculos, mas eu consigo sim trabalhar com kits e aumentar o meu ticket. Pode ser por um produto de limpar lente, pode ser por um acessório de corrente do óculos, pode ser por algo que eu ofereça além para esse cliente, e até mesmo quando a gente fala de alguém que utiliza óculos constantemente, o meu kit pode ser um segundo óculos solar. Então, hoje eu consigo sim trabalhar com uma venda casada e induzir daqui a pouco essa recompra, porque justamente eu consigo trazer isso para o meu cenário. Ah, Ju, mas venda casada não pode. Não pode se eu oferecer somente aquele produto dessa forma e eu obrigar a venda, tá, pessoal? Mas se eu tiver alternativa, eu posso trabalhar nesse formato de kit. E o principal, tá? Para mim, eu vou dar um exemplo assim, eu acabo trazendo um pouquinho para mim, porque eu utilizo óculos desde os 12 anos, tá? Eu não posso tirar o meu óculos hoje e botar qualquer óculos solar. Obviamente, eu vou atropelar pessoas e postes na rua porque eu não enxergo. Então, ter uma armação solar é uma necessidade, é um desejo, e com certeza, para quem está comprando óculos, tu sabe, cara, se tu levar solar hoje, inclusive no nosso kit promocional, ela está saindo por tanto. Então, eu consigo amarrar esse cliente e daqui a pouco induzir ele a uma compra maior. Feito. Beleza, Fabrício? Eu ia comentar que eu tenho um colega que ele, de faculdade, que ele tem uma ótica, e ele comentou justamente isso, que às vezes no fornecedor de armações dele, é comum ele tentar oferecer tipo um produto que está em promoção, óculos solar, e mandar um lote assim a um preço baixíssimo. E aí ele consegue usar como argumento para fazer esses kits, justamente. E aí encaixa muito bem com essa proposta do Velo ali. Ele monta alguns grupos com determinados ah, óculos solares ali, padrões, porque não são tantos modelos. Normalmente o fornecedor manda um lote específico que roda um pouco, mas a preço de custo, assim. Eu ia dizer, às vezes tu pega esse produto que está parado, né? E aí, de novo, a informação que o sistema vai te trazer, um modelo, um formato que está parado. Olha só, nesse kit é para esse tipo de armação aqui, para esse modelo. Porque aí realmente eu desafogo o meu estoque, eu tiro aquele produto e eu já entrego esse benefício para o cara que vai sair com 2 óculos, um solar e outro de grau para utilização. Tem outra situação, pessoal, que eu não sei se vocês já se depararam, mas é muito comum quando a gente fala de ótica, é parcerias com oftalmos. E hoje eu consigo, dentro do Velo, através da tabela de preço, e aí vou recapitular de novo, e eu vou ser muito chata nisso em relação. Percebam que eu trago funções que a gente pensa, tabela de preço e desconto. Beleza, mas também é um formato de parceria com oftalmo que eu tabelo aquele desconto, eu consigo inclusive entender qual é o oftalmo que mais me indica
eu consigo usar ele como case para outros parceiros e, principalmente, daqui a pouco eu consigo ter... Cara, eu tirei um relatório do qual a tabela de preço que eu mais usei, se foi do oftalmo A, B ou C. A foi do B. Eu percebi que, cara, esse cara me indica muito todo mês. Como que eu fidelizo ele à minha parceria? Como que daqui a pouco eu mando um agrado, eu faço uma aproximação para que ele entenda e daqui a pouco ele não olhe para outro concorrente para indicar também, tá? Então, a tabela de preço ela pode ser usada para esses parceiros de consultórios de oftalmo, para influencers também, que eu utilizo daqui a pouco para alguma ação, ou até mesmo para alguma ação que eu estou fazendo dentro da empresa. Ah, lancei uma ação ali no Instagram, quero ver o quanto que ela vai rentabilizar. Eu consigo daqui a pouco utilizar uma tabela de preço no meu PDV e perguntar para esse cliente qual a origem que de onde ele veio, como a gente chegou até a ótica, e utilizar e entender o quanto que esse meu investimento rendeu em retorno ali de vendas no final de um período. Beleza, pessoal? O pessoal tá quietinho aí? Alguma dúvida até agora? Algum de vocês hoje já atende o segmento de ótica, pessoal? Só tá meio quietinho. Algum de vocês já fez alguma demo, já atende algum segmento de ótica até o momento? O João não tem. E o Américo tá digitando ali. Eu acho que já teve uma conversa com ele esses dias. Vamos ver o que o pessoal vai dizer, vai dividir conosco. Cara, é um segmento que eu digo assim, aqui pelo menos, Porto Alegre, que é a capital, e outras cidades que a gente visita, normalmente às vezes pega uma rua assim, tá que nem farmácia, né? Então, ótica está com potencial, está com um número de negócios muito grande. Mas encontrei com essa semana em relação ao serviço da ótica. Ah, legal, Marcelo. E é um segmento que, se a gente conseguir conversar com eles, a gente consegue fazer essa conversão de novo, pensando muito além da questão da ótica, mas nesses desafios comuns do dia a dia que a gente também vai resolvendo. E é um segmento assim que tem várias pesquisas no mercado que apontam que, pela quantidade de tela que a gente consome hoje, as novas gerações, assim, a tendência é aumentar muito o uso de óculos, assim, pessoas com algum grau de deficiência visual, digamos ali. Tem até dados assim que me assustam, que é a função de crianças hoje que já têm problemas de visão, assim. Uso da tela. O uso da tela já está reforçando muito isso. E aí, já trazendo um link também com o que o Marcelo comentou ali, a nossa ordem de serviço, sim, ela é adaptável. Eu já tenho um treinamento dentro do Discord para configuração. Vou dizer que ontem ainda dei mais uma olhada nele, passei um trabalhinho, porque eu consigo muito conversar com o cliente, mas eu sou muito ruim tecnicamente, pessoal. Vou dizer que eu passo um trabalhinho às vezes, mas eu sempre digo assim, cara, o vendedor ele não precisa entender de todo o sistema, ele precisa entender o que eu soluciono como um todo, e a gente, obviamente, quando vai conhecendo a ferramenta, vai entendendo. E eu sempre convido vocês a olhar para cada função, pensando nessa adaptação, tá? Hoje, dentro da ordem de serviço, não vamos para as receitas. O, Isso eu lançados. acho que é uma questão que o Marcelo deve ter visto com a Amanda essa semana, mas que é um Tá. pouco da interpretação ali da... Hoje, do véu, por a gente não fazer a emissão de notas fiscais de serviços, então fica Ele não vem. não entra para as receitas, porque a gente não, de fato, não pode cobrar no serviço, seria um adicional a um produto. Mas é algo que, para 2026, conforme a gente alinha com o Thiago, essa demanda crescente para o setor de óticas, a gente pode evoluir em alguns aspectos, alguns pontos. E aí, quando a gente fala desse perfil, pessoal, aqui eu trouxe uma impressão da minha ordem de serviço de ótica, tá? Eu configurei os campos personalizados, se você só me confirma se está visual para vocês ali. Tá, tá aparecendo para vocês aí? Pela tela aqui tá ótimo. Tá, beleza. Dentro dos campos personalizáveis da ótica, a gente consegue sim trazer as informações para esse cliente. Existem alguns cases, e aí a gente vai sempre ser muito transparente com vocês.
Tem óticas que eu atendo que são muito pequenas e que elas optam por não preencher essas informações na OS. Elas preferem preencher isso dentro do cadastro do cliente. Então, eu consigo sim hoje, dentro do cadastro do cliente pessoal, ter um campo anotação que vai me ter um histórico de todas as vezes que o cliente esteve na minha loja e todos os graus que eu vendi para ele, tá? Então, existem óticas pequenas que utilizam apenas nesse formato. Existem empresas mais organizadas que querem utilizar outras funções que a gente traz como benefício ali na ordem de serviço, que já utilizam nesse formato. E, inclusive, se hoje a ordem de serviço de vocês para a ótica ela não está bem alinhadinha assim, chama o Fabrício ali, que quem me deu os macetes foi ele, para que vocês possam configurar para esse cliente nesse mesmo formato. Esse aí eu tenho que dar os créditos, na verdade, para o Aloysio, da Polisistemas. Ele não está aqui na live agora, mas foi um cliente que ele conseguiu descobrir esses tracinhos aqui para separar as informações, então ficou um layout bem legal, atualmente, assim, para o 80 mm, né? Perfeito. E outro ponto, tá, pessoal, quando a gente fala da ordem de serviço, mais do que eu poder entregar isso para o cliente, ou poder ter um histórico de atendimento desse cliente, tem uma função dentro da ordem de serviço, que é a função de disparo de mensagens, tá? Hoje, tu consegue configurar disparos de mensagem para esse cliente conforme status do atendimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu criei uma mensagem de status quando o meu óculos está liberado para entrega. Olá! E aí ele vai trazer o nome do cliente. Seu óculos está pronto para retirada, passe em nossa ótica quando puder e venha conferir o seu novo visual. Esperamos por você. Uma mensagem simples, que no momento que eu boto na ordem de serviço que está pronto esse produto, ele vai disparar automaticamente para o cliente. E eu já tenho, inclusive, um modelo que eu já deixei pronto aqui no meu WhatsApp, que foi onde ele disparou, tá? Então, essa mensagem ela já chegou para mim. Ju, é só para disparo de mensagens? Não. Vamos pensar na rotina desse lojista. Ele recebe o produto, ele vê que o produto está liberado para retirada, ele busca o cadastro do cliente, ele verifica o número do cliente, ele preenche a mensagem e ele dispara uma mensagem manualmente. Outro cenário, esse cliente já me mandou mensagem 3 vezes, só essa semana, querendo saber o status. Já está aí, já chegou. Quando eu coloco status e notificação, o cliente é notificado, pedido saiu para produção, lente em eu não sei qual é os status aqui. Chegou do fornecedor. Chegou do fornecedor, porque ele fez o pedido, né? Quando ele diz, e essa mensagem é adaptável, vamos botar, chegou do fornecedor, eu já tenho um prazo que em 5 dias. Nos próximos 5 dias voltaremos com a novidade. Então, eu consigo personalizar e a cada troca desse status, primeiro, eu estou organizando internamente os meus pedidos, então não tem perigo de me perder. E segundo, que esse cliente para de me incomodar, me perguntando se o produto já está lá, quando vem, se tem alguma previsão. E eu paro de perder tempo em rotinas que são desnecessárias. Pode ser no disparo automático do WhatsApp, pode ser nessa gestão que a gente falou, mas o ideal é sempre pensar como que disparo automático do WhatsApp ajuda o varejista da ótica, ou qualquer outro, tá? Mas eu estou trazendo hoje ao cenário da ótica. Então, pense nesse varejista fazendo esse processo manual. E se ele não tem um sistema que faz isso, ele faz manual. Tragam isso para a conversa. Cara, hoje como que tu faz teu controle de status desse pedido do cliente anualmente? E se tu tem que notificar o cliente, tu vai no WhatsApp lá, digita a mensagem, como que funciona? E aí a gente consegue dizer, cara, hoje eu consigo te resolver assim, me dá teu número. Já na demonstração mesmo, eu já coloco o número do cara, já coloco ali os graus e já disparo a mensagem. Eu digo, pode ir teu WhatsApp, eu acabei de liberar aqui para retirada, tu acabou de receber um WhatsApp. E aí a gente começa a mostrar para ele o que a gente soluciona num dia a dia que é corrido. Às vezes até pode ser que algum vendedor tenha esquecido de notificar ali, entra algum cliente na loja, pô, esqueci de mandar mensagem, o óculos já está esperando aqui. Não lembrei. Aí, imagina, 1, 2 cliques ali, já só troca o status, já vai chegar certinho ali no WhatsApp do cliente. E imagina vocês fazendo uma demo, quanto que isso é impactante para eles.
vocês fazendo uma demo, vocês colocar, cara, deixa eu te cadastrar aqui, vou pegar o meu nome mesmo, vou botar meu telefone e vou trocar aqui o status para liberado retirada, tá? E ele pegar e o celular dele tocar e ele ver, cara, realmente é muito mais rápido, eu passo um baita trabalho. Porque, de novo, em nenhum momento a gente está vendendo, a gente está convencendo ele de que o Velo é a melhor solução. Ele vai encontrar ferramentas específicas de ótica? Vai, mas aí é uma avaliação dele. Daqui a pouco ele vai encontrar uma solução específica da ótica que não tem o disparo da mensagem. E para ele isso é um trabalho muito que demanda muito do tempo dele no dia a dia. E aí, daqui a pouco ele vai dizer, cara, essa solução ela tem a ótica, mas essa o disparo automático me ganhou, eu vou fechar com os caras porque faz sentido para mim ter essa função. Então a gente consegue ir dando check no dia a dia dele de soluções que eu consigo resolver. E aí vamos de novo falando, pensar essa função de disparo automático, eu penso ela para cada rotina e para cada cliente que eu atendo e faço esse impacto do teste na hora, pessoal. Funciona muito e dá um baita resultado ali na ponta, porque impacta o cara, porque é uma rotina que ele passa e muitas vezes a solução é vinculada ao WhatsApp. Beleza? Perfeito. Ó, o Marcelo disse que ainda está tentando converter esse cara da ordem de serviço. Se precisar de minha ajuda, espero que a gente esteja te trazendo alguns insights produtivos para te reforçar e trazer esse fechamento e depois nos conta no Discord como é que foi, viu, Marcelo? Até já vou botar a Ju na fogueira. Se conseguir uma call, alguma coisa assim online, a Ju pode participar, pode te ajudar ali. Eles gostam de me desafiar. Pessoal, todas as informações que a gente trouxe em relação aos campos personalizados, em relação às especificações dos produtos de ótica, obviamente, aí para mim isso é muito simples, mas ela vem para relatórios, ela vem para históricos, ela vem com previsionamento de compra, ela vem para me entender meu perfil do meu cliente, tá? E aí a gente vai entrar em como eu uso essas informações, esses dados e transformo elas em como as informações e transformo eles em dados para tomada de decisão, tá? Então é muito importante entender que isso não é só uma informação colocada na ordem de serviço ou no campo de produto. Isso vai me dar insights de entender qual é o produto que está aguardando o fornecedor e que atrasou, qual é o produto que eu mais vendo aqui no centro. Pô, a gente atende franquias de ótica, tá, pessoal? E às vezes o perfil do cliente e do tipo de produto que eu tenho que distribuir entre as minhas lojas varia conforme o bairro. Às vezes, num bairro, eu vendo muito acetato e eu vendo muito a armação mais com um perfil mais idoso, um perfil mais arredondado, mais pesado. Quando eu estou no centro, eu já percebo que eu já vendo o perfil, meu perfil de cliente já é mais jovial. Então, eu consigo entender que, cara, realmente eu preciso desses dois produtos e para onde eu jogo cada um deles, ou o que está parado, porque a ótica tem isso também. Existem lançamentos desses produtos e como que eu entendo que está parado aqui? Então, hoje os relatórios, obviamente, para mim é muito básico, mas eu sempre gosto de dar uma pincelada por cima, ele traz essas informações, né, Fabrício? Com certeza. Bem, hoje, com todos os campos personalizados, relatórios que a gente consegue fornecer, e eu gosto muito de trazer o exemplo da evolução de IA, que hoje ela está presente na mão de todo mundo, às vezes os lojistas, os gerentes, eles não sabem que eles podem pegar um relatório desses, jogar sobre algum determinado cliente ou um grupo de cliente, em determinado prazo que comprou ali, e ele vai te dar insights ali por exemplo, do que ele gosta, do que ele compra, do tipo, e vai te trazer diversas análises ali. Do posicionamento, né? Exatamente. Que ele pode tomar. Tranquilo? E aí, pessoal, tem um relatório que eu acho que ele é muito importante, e aí vocês vão me dizer assim, Ju, mas como é que eu sei, para a ótica, a gente está falando de um produto que ele tem uma compra recorrente, mas não é uma compra mensal, tá? E aí eu vou trazer outro case para vocês verem o quanto que a gente pensar um pouquinho fora da casinha permite que a gente entenda a aplicação do Velo. Ju, beleza, o cliente ele tem que renovar o óculos a cada um ano, tá? Como que eu sei os clientes, tem algum relatório que me avise que esse cliente tem que renovar o óculos? Cara, hoje a gente consegue entender que
Se eu tirar um relatório de clientes que compraram produtos há 11 meses, quer dizer que a gente já está há 1 mês de renovar esse óculos. Relatório simples. Quais foram os clientes que compraram produto óculos? Quais foram os clientes que compraram produtos de mim há 11 meses atrás? O que eu vou fazer? Vou disparar uma mensagem para ele. Primeiro, lembrando ele que está na época dele fazer a revisão, que está na época dele procurar o oftalmo, e vou trazendo ele novamente para dizer, cara, estamos aqui, lembramos de você, a tua revisão está em dia, quem sabe tu já não marca um oftalmo, posso disparar daqui a pouco uma indicação de um parceiro, né? Então, isso tudo funciona muito bem por um relatório simples, tá? Então, eu consigo tirar os relatórios periódicos desses clientes que compraram em épocas sazonais que eu vou definir. 11 meses. Não, Ju, eu não vou esperar tanto tempo. Em 6 meses eu vou ver quais são os clientes que compraram esse produto e vou disparar uma mensagem daqui a pouco para ele de manutenção, aperto, os eixos do óculos, eles tendem a ficar frouxos, né? Frouxos que a gente fala, soltos, então ele vai se abrindo realmente. Vou trazer esse cliente para uma manutenção, vou convidar ele para vir aqui tomar um café e uma manutenção. Com 10, 11 meses, eu vou disparar uma mensagem para ele fazer a revisão ou convidá-lo para uma revisão, e justamente para aproximar ele da ótica. E aí entra um ponto, tá? Ele vai ter que fazer, obviamente, ele é um consumidor que ele precisa fazer essa revisão. Eu relaxo muito, às vezes eu deixo mais de 1 ano, mas quem cuida realmente assim, faz constantemente as suas avaliações dessa troca. Primeiro, a necessidade de ajuste. Segundo, porque a lente, obviamente, ela não aguenta no dia a dia, ela vai arranhando, ela precisa desse suporte, desse ajuste. E outro, eu não preciso fazer isso manualmente. Hoje, através de um relatório simples, eu consigo fazer isso. E por que eu ia mencionar para vocês outro case? Essa semana eu conversei, acho que foi ontem antes de ontem, falei com um parceiro, tá? Uma moça de uma revenda, eu não vou me lembrar o nome dela, eu sou ruim de nome, e aí me perdoem porque eu sou uma jovem senhora, mas ela me chamou, ela estava trocando uma ideia comigo sobre pet shop, ela não teve na nossa última live, e ela perguntou exatamente isso, Ju, eu tenho um cliente eu tenho uma vacina que o animalzinho ele precisa tomar a cada 7 dias. Tem algum disparo, algum campo que me diga essa validade? Não tem, obviamente, tá? Porque a gente não é um sistema específico para pet shop. Mas tu pode tirar um relatório de clientes que compraram esse produto na semana passada para já disparar e convidar ele para agendar a próxima dose da vacina. Então, quanto que às vezes pensar num relatório, além da informação que ele está trazendo, mas o que ele soluciona? Isso vale para a questão da venda, vale para atendimento. Que tipo de informação esse cliente precisa? Saber os clientes que compraram na semana passada. Cara, um relatório de venda simples. Eu não preciso ter um campo específico para vacina, um campo específico para ótica. Eu consigo adaptar isso de algumas formas. Pensando ainda nessa questão de coletar informações do cliente, a gente pode colocar, de repente, até o oftalmo pela causa que o cliente chegou ali na minha loja, então foi atendido pelo Omar, por exemplo. Eu posso lá tirar um relatório que o cliente que entrou há 11 meses atrás veio através do Omar, já faço, de repente, uma ligação para o Omar avisando, ó, tem clientes aqui que precisam fazer a manutenção, ó, eu vou disparar, de repente, eu consigo um cupom de promoção, já dispara alguma coisa, uma venda casada que não pode, algum incentivo a mais para trazer aquele cliente ali para ti, né, de volta. E aí, de novo, a intenção do sistema é ir além, né, Fabrício? É trazer esses insights do que eu posso fazer para esse cliente voltar a comprar comigo. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente estava debatendo alguns cases do que a gente ia trocar de ideia, né? E aí a gente entrou no programa de fidelidade, a gente ficou, cara, como assim programa de fidelidade? Não é uma venda que o cliente vai fazer todo mês. Mas eu tenho um exemplo próprio, eu sou consumidora das armações da Chili Beans, tá? E a Chili Beans, ela faz isso com muita maestria, tá? Ela utiliza esse cashback, toda vez que eu compro uma armação, um óculos solar, ela já me gera um cashback com vencimento em 12 meses, ou seja, eu tenho que fazer minha revisão nos 11 meses para garantir esse cashback antes da troca.
Então, eles estão sempre me notificando que esse cashback vai vencer. São cashbacks de valores bem atrativos, tá? E eu tenho cashback, obviamente, por outras compras, mas eles estão sempre me trazendo. Então, hoje, o programa de fidelidade também é uma forma. E aí, como que eu entro nesse assunto quando eu falo com o vendedor? É uma pergunta simples. Cara, como que tu faz? Esse cliente que entrou agora, que comprou de você, ou que comprou esse ano, ele vai ter que realmente trocar o óculos, ele vai ter que fazer uma revisão. Como que tu faz ele escolher comprar de ti e não de um concorrente? E aí a gente lá, como assim, né? Como que eu posso fazer isso? Cara, hoje com o Velo tu consegue. A gente consegue induzir hoje a tua carteira de clientes que compra com você, comprar novamente quando ela tiver que fazer a revisão. E aí existem vários cenários, tá, pessoal? Eu posso trabalhar com cashback na próxima compra, e aí, obviamente eu vou ter uma validade maior. Eu posso trabalhar daqui a pouco com a troca de produtos e amarrar esse cliente. Não, eu compro lá, porque toda vez que eu compro, eu tenho um cash, eu ganho uma pontuação que eu consigo trocar por acessórios, por produto de limpar a lente, por uma manutenção sem custo. Então, eu consigo pensar naquele cenário e trazer como um benefício uma premiação. O link de indicação, então eu consigo daqui a pouco fazer esse cliente pontuar e acumular descontos conforme ele vai me indicando a minha ótica. Então, assim, ó, quando a gente fala de programa de fidelidade, a gente pode trazer também para o cenário de óticas, mesmo não sendo uma venda recorrente. E principalmente por não ser uma venda recorrente. Porque por ela não ser uma venda recorrente, a possibilidade de em 11 meses eu perder esse cliente da minha base e ele entrar em qualquer outro concorrente é muito grande. Então, eu preciso ter uma ação que amarre ele a mim de uma forma que ele retorne e escolha comprar de mim novamente. E esse segmento, assim, para fidelidade, como os produtos têm um ticket médio mais alto, assim, é legal te dar um bom incentivo no cashback, porque, digamos, que vai gastar 500, 700 reais ali. Se tu subir o preço do teu produto 50 reais e dar aquilo em cashback para o cliente, ele vai achar, pô, ano que vem eu vou ter que voltar aqui, ou sei lá, daqui 6 meses eu vou ter que voltar aqui para gastar esse bônus. Pô, olha quanto dinheiro eu tenho parado aqui. E às vezes as ópticas têm, né, uma margem ali que elas trabalham com algum desconto. E às vezes é legal pensar o quanto que eu posso utilizar esse desconto para um retorno desse cliente lá na conta. E, inclusive, pessoal, aí eu vou dar um exemplo, outro exemplo, quando a gente fala do programa de fidelidade. Dia 15 de setembro agora é o dia do cliente, tá? Então, daqui a pouco eu posso sim disparar uma mensagem para os meus clientes dizendo que quem comprar, beleza, eu já comprei com a Ótica X, tá? Eu já comprei com a Ótica X, eu já com a Chili Beans e eu já tenho lá R$ 200 em cashback, um exemplo. E aí a Chili Beans me manda uma mensagem que se eu ir lá comprar qualquer produto na Ótica, na semana ou no dia do cliente, a minha pontuação de cashback, ao invés de valer um ponto, ela vale o dobro. E aí eu consigo utilizar o meu programa de fidelidade como induzir esse cliente a fazer uma revisão, não só ele, mas eu posso impulsionar isso nas minhas redes sociais como uma ótica, dizendo, cara, você precisa fazer a revisão, faça essa semana, porque a gente está com cashback em dobro para esse cliente. Então, vamos pensar quanto que a gente consegue amarrar cenários de benefícios a um sistema. E aí, lembrando, ele só me procurou para ter um campo para preencher o grau do cliente. E olha quanta coisa a gente resolveu com funções simples que o Velo tem. Exato. Pô, e hoje está muito em alta esse assunto assim da gamificação, que é a questão de o cliente ele sempre quer ganhar alguma coisa ou deixar de perder. Então, com fidelidade, com essa questão de compartilhar um link ali, pô, de repente dá um incentivo legal. Ó, se o cliente que você mandou o link aqui entrar na minha loja e comprar, você ganha 50 reais num vale presente. Pô, tu tá botando um efeito cascata ali, de que tá entrando mais gente para sua loja, aquela indicação natural, tá todo mundo ganhando, então o comercial começa a expandir horizontes ali, né? É uma proposta muito legal. Pessoal, alguma dúvida, algo que a gente possa ter explicado que ficou alguma dúvida, que vocês querem que a gente demonstre, por favor, tá? A gente está aqui para auxiliar vocês hoje. Eu espero que esse formato tenha sido mais atrativo para a gente poder trazer alguns cases, poder trazer visualmente
como que vai ficar uma ordem de serviço bem personalizada dentro da ótica, como que hoje, dentro da ótica, eu consigo ter essas informações disponibilizadas dentro do cadastro do produto, como que eu consigo trazer e configurar algumas possibilidades do programa de fidelidade. Hoje eu vou dizer para vocês aí, às vezes tem aquela dúvida: "Ah, eu tenho uma conta demo, né, pessoal, como que eu faço ela? Estou indo numa ótica fazer uma demonstração". Normalmente, se eu tenho tempo, tá? Se é uma demo agendada, eu gosto sempre de trocar logo, botar o logo do cliente ou trocar na frente dele, tá? Para mostrar assim: "Cara, olha só, eu vim aqui, botei um banner da tua promoção, o teu logo ali, e tu já vai estar vendendo online". E, inclusive, se tu hoje tem dificuldade ou sente dúvida como que tu vai vender online, porque o cliente gosta de experimentar, à medida que consegue trazer algumas descrições para dentro do produto, tu limita, tu agiliza essa compra dele. Quem é consumidor realmente sabe o produto que tem que comprar. Então, a ideia é a gente sempre pensar nesse cenário e trazer para dentro da solução do Velo, e hoje, obviamente, a gente focou muito no produto Velo, para que a gente possa entender o que além a gente entrega. Porque aí vamos pensar naquilo que o Marcelo nos colocou ali. Beleza, eu estou conversando com uma ótica, e aí ela me traz uma necessidade, foi o que o Fabrício mencionou ali no início. Ela me traz algo mais específico, que é a questão da ordem da nota de serviço. Marcelo Marques pediu para falar. Beleza? Consegue puxar Quer, isso? quer subir ao palco, Marcelo? Ah, puxou. Oi, Marcelo, bom dia. Tá pelo teu, Ju, acho que Tá, tu né? tem que. Espera que eu vou botar a nota aqui. Oi, Marcelo. Se convidar para falar aqui. Oi, tá me ouvindo? Sim, bom dia, É, Marcelo. bom dia. Saí, entrei da sala ali, foi. Tá, e deu para perceber que eu sou muito ruim da parte técnica, né? Não, não, que isso. Não, o microfone estava certo ali, só que, não sei, coisas que acontecem na área da TI. Surpresinhas. Não, só para eu até compartilhar, assim, qual foi a situação. Até não só uma ótica, mas eu tenho uma autoelétrica também. São clientes que eu estou buscando para converter para a gente, né, para o Velo. Qual foi a questão que surgiu? Inclusive eu aqui, né? Eu trabalho, além de sistemas, eu tenho assistência técnica na área de TI e eu quero converter o meu sistema também, migrar para o Velo. E aí surgiu uma necessidade, não é nem da NFSE, porque isso tranquilo, a gente retira, emite pelo site da prefeitura, eles têm problema como a gente já faz hoje. Nosso atual sistema de ordem de serviço não integra com prefeitura, até porque não tem como um sistema integrar com 5.000 prefeituras no Brasil inteiro, né? É uma bagunça, então. Imagino que quando unificar o sistema da NFSE nacional, aí vai facilitar para o desenvolvedor. Isso é tranquilo, tá? O que eu levantei ali essa semana foi, se eu tenho um serviço ali, vou pegar o meu aqui, a minha realidade, mas ela se estende à ótica, se estende à autopeça, se estende a todos esses que trabalham, aliam um produto a um serviço. Entra aqui um cliente para fazer um upgrade, ele vai colocar um SSD e aí vai ter mais a formatação. O SSD é um produto, eu lanço como um produto, eu vou faturar ele como um produto dentro da ordem de serviço, sem problemas. Mas ali eu também vou linkar um serviço, uma formatação. Isso serve para ótica ali, uma troca de lente, vai ter a lente mais o serviço, e se estende a todo o prestador de serviço que vai produto e serviço. No momento que eu faturo uma ordem de serviço, se a gente abrir ali o nosso relatório ali de financeiro, extrato de categorias, ali a gente tem receitas de serviços e receitas de vendas, né? Na receita de serviços, ele sai ali o valor do produto que foi lançado na ordem de serviço, mas não do serviço. Então, vamos, no meu exemplo aqui, R$ 200 um SSD e 150 uma formatação. Vai sair os R$ 200 ali em receitas de serviço. Mas esses 150 da formatação, ele não aparece no meu relatório financeiro. Então, o cliente me questionou isso, né? Esse valor ele não aparece no financeiro. Eu teria que ter uma planilha complementar para justificar isso no meu caixa daquele dia, né? Foi isso que eu até conversei com a Amanda durante essa semana. Então, não seria nem integrar o VEL a NFSE.
tranquilo, eu entendo isso que se eu fosse desenvolvedor também eu ia esperar, porque vai sair a NFC nacional, não tem para que integrar com a prefeitura agora, mas sim de ter esse lançamento no financeiro. Era até para esclarecer assim o que eu levantei essa semana, foi isso. Perfeito, no extrato de categorias ali, então. Isso aí. Tá. É que hoje, através dos relatórios ali personalizados, a gente consegue ter esses valores ali que foram cobrados de serviços, mas talvez faltou esse detalhe ali agora no extrato, realmente. A gente pode trazer essa questão para debate ali com o time de produto, então a gente pode ver isso nas próximas semanas ali. Acho que é só uma questãozinha de ajuste dessas informações, né? Ok. Tranquilo, fico à disposição. Aquilo ali já resolveria sim para essas duas pendências que eu tô, né? Desses clientes ali, inclusive para mim, que eu tô louco para migrar o meu sistema para o Velo, mas aí realmente para eu controlar serviço numa planilha e produtos em outra fica complicado, né? Entendi. Beleza. Seria essa aí a minha contribuição, gente, mas O Fabrício já tem uma demanda agora. Aí pensa, 2 clientes a mais e mais os outros que o Marcelo vai trazer depois de Lambuja. Tem um argumento com o Igor lá, que está assistindo a live ali. tá. Não, Obrigado obrigada, aí. Marcelo. Eu tinha entendido que era alguma coisa referente ao serviço. Foi bom ter esclarecido até para o Não, a Fabrício. questão da NFSE não vale a pena desenvolver nada agora enquanto não mudar, né? A gente está no meio de uma reforma tributária, então tem que esperar. Isso é tranquilo. O cliente continua tirando pelo site da prefeitura ali como ele já faz. Mas é mais Legal. uma questão de financeiro, de controle interno ali, né? Entendi. E me tira uma coisa, uma dúvida, Marcelo, do que a gente trocou hoje contigo e desse teu bate-papo hoje com as óticas que tu já conversou. A gente conseguiu te trazer algum insight a mais? Me conta um pouquinho como que está sendo abordar esse tipo de cliente. Não, com certeza. Aquela parte de personalização ali da hora de serviço ajuda demais. E ele não é engessado como outros sistemas que eu vejo ali que permitem somente texto, né? Permite checkbox, permite campo pré-preenchido, isso facilita demais no cadastro, né? Até no treinamento de um funcionário ali, ele vai escolher campos já pré-preenchidos e não sair escrevendo, daqui a pouco um erro de digitação. Então, eu achei excelente, eu vou dizer assim, para mim, assim, a única ponta solta, assim, entre aspas, seria essa questão do financeiro ali aliado ao serviço. Porque o resto tá perfeito, assim, para mim tá muito bom mesmo. Obrigada por dividir com a gente. Eu acho que é sempre bom a gente entender, porque às vezes, Marcelo, alguns parceiros às vezes podem ter uma visão, mas eu não tenho algo específico, eu não consigo atender, e às vezes está deixando um dinheiro na mesa de um segmento que a gente consegue sim ter essa adaptação de forma eficiente, e agora foi bom tu dividir conosco somente esse ajustezinho, mas para o cara que ainda não está olhando para o financeiro, ele já consegue sim estar rodando com a ótica e a ordem de serviço redondinho. Exatamente, é isso aí, gente. Obrigado, tá? E fico à disposição para qualquer contribuição aí. Nós que agradecemos. Obrigada. Até eu posso trazer um case desse meu amigo lá da Guabiroba, que é um bairro famoso em Pelotas, Partiu o aviso. que ele foi um vendedor nosso, tá? Apresentar o sistema para ele. Ele gostou muito da questão dos produtos ali, só que ele já estava com uma proposta do SS Ótica. Nem sei se eu poderia falar do nome concorrente aqui, mas não é direto, então acho que está tudo tranquilo. E aí ele acabou fechando com o de ótica ali, porque, enfim, pela questão da ordem de serviço, que é uma coisa que muitos parceiros hoje batem nessa tecla. Não, para ótica precisa ser assim, com um campo separado para a esquerda, para a direita, que não sei o quê. Moral da história, ele falou, a OS nem fez diferença nenhuma na minha vida, eu preferi preencher no Excel, eu deixo as folhinhas aqui, e aí eu consigo botar isso dentro do cadastro de cliente do teu sistema. Aí ele voltou para a gente depois de um tempo, ele falou, inclusive, o valor que ele pagava assim, para o SS, eu acho que eles atendem direto, não tem suporte, ele falou que é terrível, assim, e o valor era mais caro do que a gente tinha feito a proposta para ele. E aí ele conseguiu se virar o quê? Ele pega aquela planilha de Excel dele que tem os dados ali e joga dentro da informação do produto que a Juliana tinha falado no começo ali. Fica mais. Porque é aquele negócio, pessoal, às vezes a gente olha para um segmento e a gente já se limita, porque em algum momento a gente. Aí eu vou usar, assim, autopeças. A gente tem alguns cases e até alguns parceiros já dividiram conosco.
Ah, não, mas ele usa tal coisa lá que a nossa ordem de serviço não tem. E aí a gente deixa de entrar em todas as outras autopeças por causa daquele ponto de vista. Só que daqui a pouco das 20 autopeças que eu tenho na cidade, 2 utilizam a função e eu deixei de entrar e de validar isso com outros clientes. Então, às vezes, tem que tomar cuidado, porque às vezes o cliente tem a função e nem utiliza. Utiliza o sistema somente para o básico. E daqui a pouco a gente tem um potencial de dinheiro que a gente está deixando no mercado. Beleza. O Gerleandro perguntou referente ao plano do PDV Off, de colocar em tela cheia. Eu vou te dividir o que eu sei, o que eu não sei, né, tá, Gerleandro? Essa parte de produto realmente eu não acompanho muito, mas de repente depois, Fabrício, se quiser Não, essa eu posso já responder para ele. já tem? Que a gente tem, não sei se o Rodrigo está aí na live, mas eu sei que ele está trabalhando nisso aí. Eu entrei na salinha ali, bati nesses dias e eu vi que o pessoal estava trabalhando nisso. Não bateu nele, né? Quase. Aquele dia não. Mas aí o pessoal tá dando uma olhadinha assim nisso, só, claro, depende ali de alguns fatores, para ver se vai ficar tudo certinho, como é uma demanda assim, que muda de muitos computadores, daqui a pouco a gente quer atender também dentro de um tablet, alguma coisa assim, então é um pouco mais demoradinho, mas o pessoal está olhando sim para essa questão. Ah, legal. Então já tem novidades breves, então. Novidades em breve. Só não bate mais em ninguém, porque aí fica complicado te defender depois. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algum insight? A nossa ideia é ser mais objetiva, é limitar esse período para não atrapalhar o dia de vocês. Mas eu queria muito tirar uma dúvida com vocês de que formato que vocês preferem esses bate-papos assim. Se um formato mais de abordagem com os slides, ou a gente trazendo esses cases, linkando as funções, fica mais fácil para vocês na hora da demonstração e do bate-papo com o cliente lá na ponta. Então, se vocês puderem nos direcionar, porque a gente está aqui justamente para poder aprender e dividir com vocês o que a gente vem fazendo aqui está dando certo. Sim, acho ótimo. É algo que eu tinha conversado com a Ju, que eu acho que um papo assim mais dinâmico, focado por segmento, 30 minutinhos aqui, a gente contando experiências, tipo assim, muitas pessoas às vezes têm uma dificuldade de fazer uma demonstração para determinado segmento, então aqui a gente já começa uma base, começa a despertar uma pulguinha ali em vocês para explorar alguns elementos e vocês nos trazerem algumas coisas também, né? Acho que é legal. Quem tiver, não fique envergonhado, pode mandar ali no chat, porque o que que acontece, pessoal? Às vezes a dúvida de um também é de vários. Às vezes algo que vocês fizeram ali na ponta também vai funcionar para outros parceiros. E eu acho que essa ideia da nossa comunidade é justamente a gente poder dividir e aprender todos juntos, tá? Então, por favor, fiquem sempre à vontade. Vamos adotar esse formato, então, de cases que eu acho que a gente consegue linkar. E eu vou convidar vocês, no final dessa live agora, para que vocês consigam olhar para cada função e entender dentro do segmento que vocês atendam como vocês vão solucionar. Então, eu acho que o foco na solução ele vai ajudar muito o comercial nessa parte de conversão e muitas vezes, pessoal, ele é algo que a gente pode semear também no suporte, no atendimento, porque às vezes o cliente vem com uma ideia específica. Vocês têm tal coisa? E às vezes fala, tá, mas que tipo de informação? Então, tentar entender o que o cliente precisa e entender de onde eu tiro aquela informação. Talvez eu não vou ter um relatório pronto, mas eu vou coletar do personalizável ali dos novos relatórios. Então, estejam sempre abertos a esse olhar da solução, porque com certeza vocês já vão estar muitos passos além do pessoal que está entrando somente para oferecer um sistema que permite preencher o grau do cliente. Exato. É que negócio que a gente tem expertise hoje de vender um sistema só, a Ju que foi desafiada há anos atrás, então a gente acaba que tem vários argumentos assim que eu vejo que, pô, por que o pessoal não consegue trazer isso aqui? De repente a gente não ensinou e de fato pode ser um pouco disso, então eu espero que essa troca consiga enriquecer assim E o que acontece, que eu acho que eu não sei se aquela hora todo mundo chegou a ouvir, pessoal. Às vezes, sim, a gente vai esbarrar em alguma solução, ou, desculpa, em alguma solução, não, e alguma função que a gente não entregue, que obviamente ontem eu até estava participando de uma live, e obviamente a gente não vai existir um sistema com tudo que eu imaginar na vida, isso é praticamente impossível, tá?
Mas se eu conseguir colocar na mesa tudo que eu resolvo da rotina daquele cliente e deixar na mão dele pesar, cara, eu não tenho realmente isso hoje no nosso foco. A gente consegue te auxiliar nesse formato e te solucionar tudo isso. Ou melhor, fazer você ganhar dinheiro com tudo isso. E aí a gente deixar na mão dele escolher. Então, não criem obstáculos antes de mostrar para ele o quanto que vocês agilizam a vida dele, seja com vela ou com outra solução. Pensem nas funções, pensando na rotina e pensando na solução. Acho que é o principal que a gente tira hoje desse bate-papo, né, Fabrício? Exatamente. A mensagem, eu acho que de todos os papos de vendedores que a gente quer tirar de vocês essa questão de não vendam função, vendam solução. Então, pense no pacote, como enriquecer ali a rotina, tirar a dor de cabeça do cliente que está lá na ponta. Everton, está no palco conosco? Quer dividir algo conosco hoje? Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu visitei um cliente de uma ótica e a necessidade dele era colocar aqueles parâmetros da lente do óculos, por exemplo, esférico, cilíndrico, eixo, esses dados na venda. Então, eu não sei se é possível colocar ali, por exemplo, ele está vendendo a lente, tem um campo de observação ali daquela. Para tanto sair na nota quanto para guardar essas. Para se futuramente ele for voltar, ele conseguir ver esses parâmetros. Mas, Everton, eu não sei até que ponto tu me ouviu, e aí eu liguei a câmera aqui para a gente poder ser mais ágil para te responder. Hoje consegue sim ter esse histórico de graus dentro da ordem de serviço, ela vai ficar vinculada à venda. Ela não sai na nota, né, Fabrício? Ela fica só no atendimento ali daquele cliente, no histórico de compra daquele cliente por dentro da ordem de serviço, né? Os campos dos graus, quando eu faço pela ordem de serviço, só fica na ordem de serviço, né? E aí a venda só sai com o produto em si. Eu consigo utilizar, sim, a parte da observação, tá? Então, eu consigo preencher, tanto numa DANF como num cupom, a observação dessas informações. Eu acho mais trabalhoso e eu tenho certeza que se tu mostrar para ele esse print aqui, eu posso até te mandar já ali no WhatsApp, se tu mostrar para ele como que vai sair se ele fizer pela ordem de serviço, ele com certeza vai gostar. Ou daqui a pouco preencher dentro do cadastro do cliente também, tá? Mas existe sim essa opção, e inclusive nesse formato de preenchimento que eu fiz para a impressão da ordem de serviço, sair nesse formato de atendimento para o cliente, eu posso mandar o modelo, ou o Fabrício pode agendar um treinamento com vocês para vocês poderem fazer. Fecha aqui o microfone. Espera aí. Pronto, voltamos. Desculpa, pessoal. Mas, de repente, nesse caso do Everton, o interessante é ele fazer uma pré-venda para cotar o produto, de repente, um computador no balcão ali para ver qual é o estilo do óculos e fazer a OS mesmo, de fato, por fora ali. Ah, agora deixa eu ver aqui contigo como é que vai ser o teu cenário para eixo, longe, esquerda, assim, Porque, por fora ali. né? Porque tu fica com o histórico desse cliente e, inclusive, até a apresentação de impressão para ele, eu acho que fica mais profissional. Pode estar anexando a ordem de serviço com pedido de venda, acho que dá menos trabalho, só vai gastar um pouco mais de papel. Legal, né? Lembrando que dentro da OS a gente consegue subir uma foto também, um arquivo, um PDF, alguma coisa. Não, mas o que ele queria era o contrário, era anexar essa ordem de serviço à venda, Sim, sim. essa informação à venda ali. Mas eu vou te dizer, Gerliano, é bem provável que o pessoal reclame da impressão de papel, porque o que a gente tem de atendimento em relação a reduzir as impressões, e hoje, obviamente, cada vez mais a gente consegue fazer isso, mas é bem provável que o pessoal reclame da impressão, porque muitas óticas não vão entregar isso para o cliente, tá? Muitas óticas vão ficar com aquela informação para si. Por quê? Porque quando eu abro um pedido ali na ordem de serviço, eu posso dizer que o pedido aberto dispara uma mensagem para o cliente via WhatsApp imediato com essas informações. Então, eu não preciso realmente imprimir a ordem de serviço.
é mais para um controle interno do que propriamente para essa entrega para o cliente. E a informação de eixo, de lente, ela é mais para um controle interno meu do que propriamente eu ter que entregar para o cliente. Então, não necessariamente ela precisa ir na Dunkel, no cupom, né? Exato. Antes ficou faltando uma informação complementar, assim, a gente tocou no assunto da nota de serviço, mas lembrando que agora a gente tem integração com o Asas e ele consegue fornecer esse serviço por dentro do painel do Asas. A parte de selinho de boleto, né? Exatamente. Lembrando que a gente está com um custo muito interessante ali no Asas. Recomendo vocês oferecerem para os clientes ali, com o valor de boleto a R$ 1,50 no mercado hoje é difícil, ainda mais com mensageria via e-mail ali gratuita, é muito benefício. Emissão de nota de serviço, até pesquisei aqui, 49 centavos, então é um custo bem interessante. Pessoal, a gente está com muitos clientes, a gente disparou algumas mensagens para a nossa carteira aqui própria, tá? E eu estou com muitos clientes que estão trabalhando com banco tradicional e que estão migrando para o Asas por causa justamente disso, tá? Primeiro, a redução do custo ali do boleto, que está bem atrativo para quem está fazendo através do Velo. E segundo, essa questão da automatização da emissão da nota de serviço, porque às vezes o cliente realmente quer fazer isso de forma automática e agora pelo Asas ele também consegue. O Everton perguntou, gera algum histórico por tempo? Esses graus registrados foram referentes à ordem de serviço do ano passado. Já neste ano, não consegue gerar uma ordem de serviço com base na última, tá? Até porque vai haver alterações, sempre há alterações, mas tu consegue sim ter a informação de compra desse cliente para te chamá-lo ele para uma nova revisão. Vamos lembrar que eu nunca vou comprar efetivamente o mesmo óculos e a mesma lente. Eu preciso passar pela revisão para que eu possa daqui a pouco ajustar. Obviamente, talvez eu faço a consulta e ele se mantenha, mas não tem como eu só replicar essa informação, tá? Então, hoje eu não consigo clonar uma ordem de serviço, mas o histórico fica ali no sistema, assim, o histórico vai ficar desse cliente todo o tempo, inclusive periódico, para que possa entender. Eu percebi que ele compra em vez de 11 meses, e das últimas vezes ele comprou em 10. Daqui a pouco esse cliente eu vou estar preparado para em 10 meses chamar ele novamente. Quando jogar o nome do cliente ali na pesquisa de iOS, você vai ter um histórico ali dele e vai conseguir acessar as outras. As agendas, E daquela questão de anexar arquivo, até, digamos assim, se quiser trabalhar com um outro formato de preenchimento que já gera um Excel, ali tu consegue anexar o arquivo dentro da OS ali, fica bem legal o registro. Ou às vezes até o cliente te manda a receita, tá, pessoal? Eu acho que isso daí eu sempre indico para as óticas. Mesmo que eu preencha os dados ali para um histórico, daqui a pouco o cliente me manda a receita, eu consigo anexar uma foto, eu consigo anexar ela à ordem de serviço, entendeu? É uma segurança para mim, porque eu sei que eu estou usando a receita do cliente ali, e ele vai ver que é compatível aos dados que eu preenchi ao produto que eu anexei. E outro ponto que eu já fico, inclusive, se eu anexar a imagem da receita com os dados do oftalmo que atende esse cliente, daqui a pouco eu posso propor uma parceria de indicação. E isso eu inventei agora, então vamos sempre pensar numa função e na solução. Então, quando eu estou pensando numa solução, eu já estou pensando, cara, o que eu tiro de informação, o que eu resolvo lá na frente? Cara, eu anexo a receita, eu me trago segurança, eu já sei quem é o oftalmo, eu já busco ele como parceiro. Beleza, pessoal? Espero que a gente possa ter contribuído com o dia a dia de vocês. Espero que a gente possa ter trazido mais um segmento para que vocês possam explorar aí na ponta. Muito obrigada pela confiança, pela participação. Semana que vem a gente vai ter um bate-papo diferente, a gente vai soltar alguns spoilers no início da semana. Então, por favor, a gente está sempre aqui, eu estou sempre aqui, o Fabrício e a Amanda também. Contem conosco para qualquer desafio aí na ponta. Bom final de semana, João. Tem pouca gente aqui, mas, e assim, assuntos, segmentos que vocês têm alguma dúvida, assim, eu queria a colaboração de vocês, pessoal. Se alguém tem alguma ideia, alguma dificuldade com algum determinado segmento, por favor, coloquem aqui nessa lista, nessa conversa, perdão.
até no Discord, né? Pô, essa semana eu visitei 2 vezes o segmento X e o cara me apertou. Ju, lança aí um treinamento do segmento X. Cara, a gente vai se organizar e vai trazer alguma coisa para vocês, justamente do que a gente vem fazendo e lembrando. As dúvidas de vocês daqui a pouco é de outro parceiro, ou daqui a pouco outro parceiro ainda está fazendo melhor que a gente e ele chega aqui e consegue trazer alguns insights bem legais. Pessoal, postem ali durante a semana, entrou num cliente, estou com alguma dúvida, interagem pelo Discord, por favor. Aí eu tenho toda a equipe à disposição para ajudar vocês ali. Alguém bate o olho, às vezes a gente pode estar em uma reunião, em alguma coisa, mas ajuda todo mundo. É uma troca gigantesca entre vocês mesmos, entre a nossa equipe. Obrigada, pessoal. Marcelo, vou te esperar, hein? Vou te esperar com um cafezinho. Quero saber das histórias, quero saber das óticas e principalmente como está a nossa parceria. A gente está bem empolgado. O pessoal está trabalhando com afinco para esse evento e com certeza ele vai ter um impacto bem grande, porque a nossa ideia, acho que como o Thiago mencionou já, não é falar de produto apenas, né, Fabrício? É trazer muitas dos conteúdos para virar a chave de cada parceiro que estiver aqui conosco e, obviamente, o produto e as novidades serão diferenciais, exclusivos para quem estará conosco aqui. E eu vou dizer assim, olha, eu sou vendedora, né? O Thiago me esconde muita coisa, porque senão eu já saio perdendo. Mas tem muita coisa legal, pessoal. E, por favor, contem conosco, a gente está aqui para contribuir, para se apoiar. A gente que já teve, o Fabrício também que já teve na rua, a gente sabe o quanto o comercial é desafiador. Tudo que a gente puder dividir, crescer junto, a gente está por aqui. Beleza? Um ótimo final de semana, até semana que vem. Abraço. Tchauzinho, pessoal.